Olá a todos, este é o trabalho final da disciplina Logística e Meio Ambiente. Nesse trabalho tivemos como objetivo apresentar uma rota logística de entregas de uma empresa farmacêutica a 3 clientes. As entregas foram realizadas numa região da cidade de Santo André, simuladas através do software Ensum 8.0, e com isso foram calculadas as emissões de CO2, também através do software. Então, estes são os integrantes do grupo da disciplina. Somos estudantes da Universidade Federal do ABC, no curso de Engenharia Ambiental e Urbana. A logística em grandes centros urbanos enfrenta diversas dificuldades. Os principais problemas enfrentados são a falta de planejamento urbano e de tráfego, que, somado ao aumento constante da população, leva ao aumento da circulação de pessoas e veículos. A situação se agrava tanto na qualidade do transporte coletivo, como no congestionamento, ocasionado por excesso de veículos particulares. Nesse contexto, a logística de entrega de cargas pode contribuir para o agravamento da má qualidade de transporte nas grandes cidades. O aumento da circulação de pessoas e veículos, além de ser prejudicial para o funcionamento da cidade, também é um grande vilão da qualidade do ar e dos locais onde se insere, pois causa o aumento da emissão de gás carbônico, dentre outros poluentes. A redução nas emissões é um dos grandes desafios do planejamento de transportes e logística, seja na racionalização da quantidade de viagens ou na melhora da qualidade dos motores dos veículos. O objetivo de redução de emissões se reafirma no Congresso Internacional de Transportes e Cidades, que aconteceu em 2015. Os objetivos desse trabalho são realizar a simulação de um caminhão do tipo VUC, que realizará a entrega a 3 clientes no período de 1 hora, em uma região da cidade de Santo André. A região foi definida previamente pelo grupo, com base na quantidade de nós e extensão total de vias dentro da região. A partir dos dados gerados pelo programa Ensum, será realizado o cálculo das emissões de dióxido de carbono, com base em dados oficiais de fatores de emissão de veículos a diesel, que é o caso do caminhão VUC. Em seguida, será feita uma análise da logística urbana da região, antes da interferência da viagem do caminhão e depois, comparando ambos os cenários para refletir sobre a repercussão do aumento de emissão de dióxido de carbono causado pela viagem. Em relação à nossa modelagem, foi definida uma seção por onde o caminhão ele entra na área delimitada. Foram definidos 3 pontos de parada que representam o endereço dos 3 clientes ou as 3 farmácias que recebem as entregas de medicamento. O trajeto foi calculado para ser realizado dentro do período de 1 hora, e devido à localização e ao número de pontos de entrega, foi definido que um caminhão, apenas um veículo, daria conta da demanda. Foi definida, então, a seção de saída da região delimitada, após todas as entregas, e também a rota mais curta para realizar o trajeto de demanda, entregas e saídas nos locais definidos. Após a saída, o caminhão retorna ao centro de distribuição, ficando esta etapa ausente da simulação, que acontece somente dentro da área delimitada. O caminhão escolhido para o trabalho foi o Veículo Urbano de Carga, ou VUC, que é um veículo de pequeno porte, e como o próprio nome já diz, ele é um veículo próprio para carga, porém totalmente adaptado e apropriado para áreas urbanizadas, principalmente para as grandes cidades. Suas medidas, em média, são uma largura máxima de 2,20 metros, um comprimento máximo de 6,30 metros e possuem capacidade para até 4 toneladas. Um dos grandes benefícios aos transportadores que utilizam os serviços dos caminhões VUC é que a mercadoria não terá restrição de horário para chegar no local de entrega. O VUC, como os demais veículos de cargas, é movido a diesel. Bem, como primeiro passo da modelagem, foi definida a área de influência. A área de influência foi definida entre os bairros Campestre, o bairro Jardim e o bairro da Vila Guiomar. As principais avenidas cortadas por nossa região delimitada são as avenidas Dom Pedro, a Rua das Figueiras e a Avenida Prestes Maia. A região foi escolhida com base na área máxima permitida pelas especificações do trabalho, número de nós e comprimento total das vias. Como segundo passo, analisamos sem intervenção do tráfego da distribuição dos remédios, que corresponde no programa ao cenário zero. Nessa simulação foi observada a ocupação média da rede em percentual, distância total e custo da rede.
com base na circulação de carros, caminhões e UVPs, que significa a unidade de veículo padrão. O terceiro e último passo foi observar os mesmos parâmetros do passo 2, porém, agora com a intervenção do caminhão que realizou as entregas aos 3 clientes, às 3 farmácias, em 1 hora, chegando ao cenário C1, que contempla os veículos anteriores, mais a circulação do nosso caminhão VUC. Apenas para ilustrar, essa é a rota do nosso caminhão. Então, aqui nós vemos o ponto de entrada do caminhão. Os pontos pretos na imagem formam a rota em que o caminhão passou. E essa daqui é o ponto de saída. Então, a gente pode perceber que ele cruza a Avenida Prestes Maia, ele desce, e ele entra para o bairro da Vila Guiomar, vai passando por esta rua até chegar ao seu ponto de saída. Bom, agora a gente vai apresentar os nossos resultados e fazer a discussão. O programa gerou planilhas que foram tratadas, chegando à planilha final que está apresentada. Foi verificado que as alterações causadas pelo caminhão, tanto em distância total como em custo total da rede, representadas pelas diferenças entre os cenários C0 e C1, elas representam percentualmente um aumento de 0,5%, que é relativamente insignificante, devido a ser apenas um caminhão em 3 pontos de parada. Para o cálculo de emissão de CO2, foi utilizado o Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas de Veículos Automotores Rodoviários, do Ministério do Meio Ambiente. Ele define o fator de emissão para veículos a diesel como 7,67 kg de gás carbônicos por litro de combustível consumido, e os caminhões VUC eles rodam em média 7,61 km por litro de diesel, também conforme esse inventário. Com isso, chegamos a um fator de emissão de 0,343 kg de gás carbônicos por litro de diesel, e multiplicando esse valor pela distância em quilômetros, a gente consegue saber a quantidade em massa de gás carbônico gerada a mais pelo caminhão no trajeto das entregas. A conclusão é que essa diferença entre os cenários também é pouco significativa em relação ao aumento de poluição por gás carbônico, devido também a ser apenas um caminhão numa rota curta. O presente trabalho estudou os impactos decorrentes de uma situação hipotética em que uma transportadora de medicamentos inseriu um novo caminhão à sua frota, para entregar durante 1 hora a sua carga a 3 clientes distintos. Por se tratar de apenas um veículo inserido dentro da rede de transportes da área selecionada, os impactos esperados eram para ser de baixa magnitude. De acordo com a microsimulação realizada pelo software Ensum, as hipóteses foram confirmadas, ao se obter baixa variância no acúmulo de veículos das rotas escolhidas, e, em consequência, pequeno aumento do número de emissões de dióxido de carbono. Apesar de plausíveis e esperados, é válido afirmar que os resultados estão limitados a simulações restritas pela licença de estudante do Ensum. No entanto, reiteramos a importância de uma avaliação logística a alterar a distribuição de veículos automóveis ao longo da cidade. Com isso, concluímos o nosso trabalho. Agradecemos a atenção de todos.